O governo ressuscita o Ministério do Trabalho para ajustar lá um companheiro de primeira hora. No início do governo, redução dos ministérios, com o objetivo de diminuir a máquina pública, os custos, mas para ajeitar políticos isso não é levado em consideração. Destituir um ministério, criar novamente o mesmo ministério, parece que isso para o governo não tem custo, é simplesmente uma troca de cadeiras e mesas. E na verdade não é. Isso cria um hiato na administração pública impressionante. Cargos auxiliares, cargos de confiança, enfim, uma série de coisas que vêm com essas mudanças. Bom, não vem mais como trabalho, vem como emprego, se bem que etimologicamente a palavra emprego e trabalho tem uma diferença muito grande. O trabalho é uma coisa mais ligada a um projeto de vida, a um projeto de desenvolvimento humano, em que todo ser humano busca o seu status através do trabalho, porque não tem outra forma de você chegar lá. Está na Bíblia, até na Bíblia, o trabalho do homem, suor do seu rosto, ganharás o pão do seu dia, com o suor do teu rosto, do seu trabalho, né? Enfim, emprego me parece que é uma coisa assim temporária, parece que é uma coisa assim que para atender uma situação financeira de momento, enfim. Bom, a verdade é que o Ministério do Trabalho talvez seja um dos ministérios mais inúteis que o Brasil já teve. Porque um ministério que deixa 17 milhões de brasileiros desempregados é um ministério que não tem função nenhuma. Tanto que se ele voltou simplesmente para ajustar uma situação política de um companheiro de primeira hora. Porque, na verdade, ele podia ter desaparecido, que não teria nenhuma falta, né? Porque no Brasil a relação trabalho-capital sempre foi levado numa brincadeira, ou seja, nada sério, né? Getúlio, quando criou o Ministério do Trabalho em 1930, criou a legislação trabalhista em 1943, tudo baseado num modelo de Mussolini, na Carta del Lavoro da Itália. Enfim, a relação trabalho e capital no Brasil sempre foi levado sobre um véu, né, de falsidades, porque o Ministério do Trabalho e a nossa consolidação das leis trabalhistas não criou uma relação efetiva de capital e trabalho, criou sim uma relação que não trouxe nenhum benefício para o país, na minha opinião, porque ela não criou a responsabilidade ao trabalhador e muito menos ao empregador. Bom, Getúlio criou o Ministério do Trabalho, né, com uma reação brutal da elite, mas simplesmente acalmou a elite da época dizendo o seguinte: quem vai dar o salário sou eu, o governo. Então, o trabalhador brasileiro é um dos mais ineficientes que o mundo tem. O trabalho que um operário americano faz, é necessário 5 brasileiros para fazer esse mesmo trabalho. As razões são várias, né? Então essa relação trabalho e capital, infelizmente, ela não é uma relação ética, porque o trabalhador sabe que, sendo demitido, ele pode ir à Justiça do Trabalho, outra falácia, em que ele vai receber mais direitos. Então, na verdade, não é uma justiça, porque ela defende o trabalhador contra o capital, que é o capital que gera emprego. Enfim, coisas de 50, 60, 70 anos atrás, quer dizer, o pensamento não evoluiu no Brasil. Além disso, eu nunca vi um ministro do Trabalho lutar pela qualidade do emprego no Brasil, a qualidade do trabalhador brasileiro, nunca vi. Nunca fizeram greve e aí criaram um sindicato que é justamente para equilibrar toda essa falácia. Porque os sindicatos são todos funcionários públicos, que nem os partidos, depende do governo. Então o sindicato ele só cuidou do quê? Do salário, aumento de salário. Mas ele não pensou que o mundo estava se modificando, que o mundo estava sendo
tendo uma nova direção e a máquina estava substituindo o homem. Por quê? Porque não é impossível numa economia um patrão ter um custo idêntico ao do salário. 102% é o custo da manutenção de um operário no Brasil. Então o empregador tem um custo de 2 empregados e tem um só. Ou seja, o Brasil é um dos países que tem o maior encargo social para manter o emprego. Por outro lado, tem um dos menores salários do mundo. Então, tudo isto é uma cortina de fumaça, não tem nenhuma solução de continuidade. O trabalhador brasileiro é um dos que não tem escolaridade, tem 7 anos e 9 meses, o que representa que ele não tem um ensino básico, quando os nossos vizinhos aqui, o mínimo de escolaridade do trabalhador é 10 anos. Então, o Brasil, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério do Emprego, o trabalhador ainda continuará sendo aquele construtor de gambiarras.